Boa noite, Sala Chico. É com muito prazer que vamos dar continuidade ao estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na noite de hoje, no nosso estudo doutrinário, vamos estudar o capítulo 16, As Vidas Sucessivas, Objeções e Críticas. Mas daremos início à noite com a nossa prece, fechando os nossos olhos e levando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo, acima de tudo, a dádiva de estarmos vivos, a dádiva de termos a oportunidade de trabalharmos para o nosso desenvolvimento. Sabemos, Senhor, que cada encarnação é uma dádiva que o Senhor nos oferece para que possamos prosseguir juntos na caminhada em direção a Ti, ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento. Pedimos, Senhor, que os ensinamentos que nos oferecem sejam todos eles assimilados para que possamos seguir em frente. Pedimos também, Senhor, para que abençoe a todos aqui da nossa Sala Chico, que estamos tão saudosos de nossa presença física, que todos recebam as nossas vibrações de amor, de luz e de fraternidade. Estamos sempre juntos, Senhor, por Ti e por todos os nossos irmãos. Graças a Deus. Nesse 16º, dando início a esse 16º capítulo da obra de Leon Denis, nessa segunda parte, Leon Denis vem trabalhando a questão das vidas sucessivas, que são a maneira que Leon Denis vem falando sobre a reencarnação. Então, ele já vem apresentando, em capítulos anteriores, algumas objeções, algumas críticas que são feitas a essa teoria da reencarnação. Quando a gente falou no capítulo anterior, por exemplo, das crianças prodígio, a gente analisou alguns argumentos de pessoas que eram contrárias à ideia de que essas crianças prodígio eram os talentos e as habilidades dessas crianças prodígio seriam fruto das experiências anteriores que poderiam se manifestar na existência atual. Mas nesse capítulo, diferente dos capítulos anteriores, em que Leon Denis apresenta de uma forma exaustiva diversos exemplos pelo mundo, analisados por cientistas no mundo todo, de casos onde a reencarnação foi percebida, comprovada, analisada. Nesse capítulo especialmente, Leon Denis vai fazer uma abordagem um pouco diferente. Ele vai trabalhar um ponto de vista mais filosófico, que a gente chama de filosofia da religião. E antes da gente dar sequência ao capítulo em si, vamos fazer só uma breve análise do que é essa filosofia da religião. Quando a gente fala de filosofia, a gente está falando sobre o estudo do saber, a análise do saber. A gente está falando sobre estudar o saber, mas isso é muito vago. O que é análise do saber? Pode ser qualquer coisa. Quando a gente está falando sobre filosofia da religião, a gente está falando sobre um campo específico da religião. Ele vai analisar principalmente a dimensão espiritual do homem a partir de uma perspectiva filosófica, em que a gente vai fazer pesquisas e indagações sobre a essência desse fenômeno religioso. Ele vai apresentar algumas questões muito específicas que são próprias dessa filosofia da religião. Então, quando a gente faz as perguntas, o que é religião? Deus existe? A vida após a morte? Nós estamos fazendo questionamentos filosóficos. E as respostas para cada um desses questionamentos filosóficos vão determinar a essência de cada uma das religiões. Então, para os budistas, a gente vai ter uma referência sobre a existência de vida após a morte. Para os muçulmanos, vamos ter uma outra referência para a vida após a morte. Para os católicos também e para os espíritas também. Então, a resposta dessas questões filosóficas vai determinar a essência dessas religiões. Então, assim, a compreensão dessas questões filosóficas vai auxiliar a construir o conceito dessa religião. Então, é por isso que Leon Denis, nesse momento, ele vai trabalhar mais com esse lado filosófico do que essencialmente o lado prático, não empírico, aquilo que pode ser de fato comprovado, como o caso mais recente que nós estudamos das crianças prodígios. Um exemplo de um questionamento, de um pensamento próprio da filosofia da religião, vem como, vou dar um exemplo da religião católica,
em que a parte do cristianismo acredita no monoteísmo. Aliás, o cristianismo é uma religião monoteísta, então ele acredita no monoteísmo, que é uma crença que se baseia na existência de um Deus único. Para os católicos, Deus é o criador de todas as coisas e consegue intervir na história de cada um, sendo alguns dos seus atributos divinos mais importantes a onipotência, a onisciência e a onipresença. Então, o conjunto dessas informações ajuda a construir o que é a religião católica. No caso do Espiritismo, um questionamento referente a essa questão da filosofia espírita é a questão da comunicabilidade dos espíritos, com uma única diferença. No caso do espiritismo, a comunicabilidade com os espíritos, entre os espíritos, é um fato comprovado, porque a gente consegue comprovar, a ciência vem a cada dia que passa, construindo argumentos baseados nas suas análises sobre a existência da comunicação entre os espíritos e sobre a reencarnação, enfim. Então, é um pouco, é o que diferencia um pouco, mas essa compreensão da comunicabilidade entre os espíritos, de ser possível essa comunicação, faz parte da filosofia espírita. Entrando agora especificamente sobre os capítulos, agora que a gente falou um pouco superficialmente, ainda que seja, sobre o que seria essa filosofia da religião, eu não sou especialista no assunto, mas a gente pode trabalhar junto na construção desse conceito, se a gente quiser construir um debate sobre isso mais para frente. É um tema até que é interessante a gente tentar mensurar essas diferenças e o que diferencia o espiritismo das demais religiões, que são também espiritualistas. É um debate interessante, que eu gosto bastante de pensar sobre ele. É um convite para a gente refletir, pelo menos, sobre isso. Nesse capítulo, especificamente, Leon Denis vai trabalhar com duas objeções e críticas à doutrina das vidas sucessivas. A primeira delas é a teoria das penas eternas, que vai contra a doutrina das vidas sucessivas, que é referente à doutrina espírita. Então, muitas religiões cristãs têm essa questão da punição eterna, que é contrária à questão das vidas sucessivas. A gente vai ver mais para frente o que isso representa e de que forma que Leon Denis contra-argumenta essa questão, que tipo de argumento de que forma esse tipo de argumento é colocado. O segundo ponto diz respeito à questão dos males que são resultados dos erros pretéritos de cada um, eles podem ser endossados pela justiça divina. Então, a piedade e a compaixão seriam erros, já que o sofrimento seria justo. Então, a tendência seria a gente abandonar os sofredores. O que isso significa? Já que você fez por merecer aquele sofrimento, eu tenho que te deixar sofrer. Não posso ajudar aquele sofredor porque ele precisa pagar por aquilo que ele fez no passado, já que isso é um resgate de uma dívida que ele contraiu em outra existência. Então, esses são os dois principais argumentos do ponto de vista filosófico que Leon Denis ele apresenta nesse capítulo. O primeiro argumento, que vai contra essa doutrina das vidas sucessivas, ele desestimula o homem a praticar as melhores virtudes. Ele desestimularia essa questão da existência de várias encarnações, de várias oportunidades, desestimularia o homem a praticar melhor as suas virtudes, já que ele vai possuir a eternidade inteira para corrigir seus erros. Então, a doutrina das vidas sucessivas seria um estímulo ao vício e às mais práticas. Por quê? Ele sempre ficaria adiando o seu progresso, e então seria um estímulo a essa procrastinação. E isso é interessante a gente pensar, porque entre alguns próprios espíritas existe essa ideia, eu não vou conseguir trabalhar isso nessa encarnação, vou deixar para a próxima. E vai realmente procrastinando. Só que quem estuda de verdade o espiritismo vai compreender que não é bem assim. E Leon Denis vai nos esclarecer por que não é assim, não deve ser assim, porque nós devemos buscar o quanto antes a nossa melhoria, o nosso desenvolvimento, o mais cedo possível, o mais rápido, da melhor maneira possível. O filósofo francês ele vai iniciar essa defesa da concepção de vidas sucessivas, argumentando principalmente que a reencarnação e essa percepção da atemporalidade, da
eternidade, nos esclarece quanto aos nossos destinos e metas, nos deixa entender que as causas de nossos males e dificuldades, além de exterminar a ideia de que todos sofremos em decorrência de um pecado original. Ele vai dizer o seguinte: o sofrimento é fruto daquilo que você próprio fez, não é um sofrimento que é originado por causa de um pecado original, porque Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida. Enfim, não foi um pecado original que permitiu e que ocasionou todo o sofrimento que nós passamos, mas sim os nossos próprios méritos, as nossas próprias atitudes levaram a esse sofrimento, que permitiram a existência desse sofrimento. Então, por isso nós devemos resgatá-los, né? Por isso nós devemos trabalhar para pagar esse débito que nós contraímos a partir dos nossos erros. Então ele vem contra-argumentando justamente isso, que eu falei assim, olha, eu sou responsável pelas minhas próprias atitudes, não pelas atitudes dos outros. Eu não posso pagar por um erro que não foi meu. Não é justo, não haveria justiça de Deus eu pagar por um erro que não é meu. E a gente pode perceber quanto que isso é pouco empírico. Isso está muito mais relacionado à percepção de moralidade, à compreensão dessa questão filosófica do que necessariamente uma questão em que se apresentam características que possam ser de fato comprovadas. Então, essa percepção ela está muito associada a esse lado filosófico. E o segundo argumento de Leon Denis diz respeito ao nosso próprio mérito, que vai nos eximir de culpa e soluciona os problemas, o que serve de estímulo para a nossa melhora mental, física e moral. Nenhuma autoridade pode nos absorver de nossos pecados. Então, isso cria a ilusão de que tudo se resolveria de uma maneira mais difícil dentro do espiritismo. Quando pode existir uma figura de uma autoridade que vai poder nos salvar, cria uma aparência de facilidade, porque seria muito mais fácil alguém me eximir dos meus pecados, porque eu fiz determinadas coisas que seriam orientadas a serem feitas. Então, desse modo, eu sou eximido dos meus pecados, né? Eu não preciso mais pagar por esses pecados porque alguém me absolveu deles. Então, a gente percebe que para a concepção espírita, isso é mais trabalhoso, porque eu sei que para que eu melhore, para que os meus pecados, os meus erros sejam corrigidos, depende exclusivamente das minhas próprias atitudes. Leon Denis coloca o seguinte: o homem cuja mente foi iluminada pela nova luz aprende a retificar o seu proceder, a precaver-se e a preparar com cuidado o futuro, porque ele vai perceber que só vai depender dele. É ele que tem que ter essa luz de compreensão, como ele coloca. E continua. É por isso que a influência moral do pecado original, como aquele argumento que a gente estava colocando, será mais profunda que as fábulas infantis do inferno e do paraíso. Oporá freio às paixões, mostrando-nos as consequências dos nossos atos, recaindo sobre a nossa vida presente e as nossas vidas futuras, semeando nelas germes de dor ou de felicidade, ensinando-nos que a alma é tanto mais desgraçada quanto mais imperfeita e culpada, e isso estimulará nossos esforços para o bem. Então, essa compreensão de quanto mais nós somos imperfeitos e culpados, mais difícil vai ser a nossa vida. E sabendo que a nossa vida é difícil porque nós somos imperfeitos e culpados, nós vamos nos estimular para praticar o bem, o que é totalmente diferente, que vai totalmente contra aquele argumento inicial de que a ideia das vidas sucessivas permitiria essa procrastinação do homem. Se nós tivermos essa consciência de que nossos erros e nossas dificuldades são frutos de nós mesmos, o nosso trabalho para que essa situação melhore, ela pode ser muito mais eficiente. Então, esses são os argumentos que Leon Denis nos coloca a respeito dessa ideia da procrastinação que a teoria das vidas sucessivas nos ofereceria. O segundo argumento que faz crítica a essa teoria das vidas sucessivas, da reencarnação, seria a questão do abandono dos sofredores
mediante esse determinismo originado do passado e que é endossado por Deus. O que isso significa, esse monte de palavras que a gente colocou aqui agora? Os nossos males, já que eles são méritos, eles são provocados por nós mesmos, e sofrer o que nós sofremos na existência, a partir dessa existência, como fruto dos problemas, das dificuldades e dos erros das encarnações anteriores, é uma questão de justiça divina, a gente não pode intervir. Isso significa que a gente não poderia ajudar aquelas pessoas que sofrem. Esse é o argumento das pessoas que se opõem à doutrina das vidas sucessivas. E quando a gente não ajuda aquelas pessoas que sofrem, nós estamos faltando com a caridade. Mas no caso do espiritismo, da reencarnação, se o sofrimento é justiça, então a gente deve deixar aquela pessoa sofrer. Então, a tendência, nesse caso, seria abandonarmos os sofredores. Mais uma vez, a gente sabe, quem conhece o espiritismo, sabe que não é dessa forma que acontece. A gente vê diversos exemplos no Livro dos Espíritos, várias questões que respondem a esse ponto sobre a importância de nós minimizarmos as nossas penas, como Deus nos oferece instrumentos e o livre-arbítrio para que nós possamos trabalhar essas dificuldades e assim melhorarmos a nossa situação. A gente não deve aceitar a dificuldade em si, no sentido de que, já que eu vivo na miséria, me falta comida, eu tenho que passar pela privação de comida para meu desenvolvimento. Não, eu tenho que trabalhar para comer, porque a lei de sobrevivência é fundamental. A lei de sobrevivência é a maior de todas as leis, nesse sentido de que nós precisamos sobreviver, porque a sobrevivência vai nos permitir continuar a nossa vida e perseguir o nosso aprimoramento, que é o nosso grande objetivo. Então, não trabalhar a sobrevivência, no caso de que, já que eu passo fome hoje, eu tenho que continuar passando, porque isso é uma expiação, eu preciso passar por isso. Então, a ideia de passar por isso é você passar de uma maneira em que você consiga superar este momento sem cometer novos problemas, sem cometer novos delitos, passando de uma maneira moralmente intocada. A gente conseguir compreender, é um momento de dificuldade, mas eu não preciso ser difícil. Eu não preciso ser difícil para mim mesma nem para o outro. Então, essa compreensão que ela é importante. E Leon Denis nos esclarece da seguinte maneira: o moderno espiritualismo ensina-nos que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte comum. As imperfeições sociais, de que todos mais ou menos sofremos, são o resultado dos nossos erros coletivos do passado. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Então, assim, eles falam justamente sobre isso, que é dever de todos nós trabalharmos para o melhoramento do nosso destino e para o destino da nossa sociedade. E isso vai totalmente contra essa ideia de abandonar aos sofredores. Porque a gente deve lembrar do grande ensinamento, da grande máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E a gente é caridoso com aquele que necessita, com aquele que sofre. E já que aquela pessoa sofre, vamos estender a mão e transformar a oportunidade dessa encarnação dessa pessoa vamos dar a oportunidade para essa pessoa de usar a sua encarnação para o seu aprimoramento, para que possa ter uma vida digna, uma existência digna. Então, a caridade nos permite dar dignidade a outra através do amor. Mais à frente, Leon Denis ele vai nos colocar que, além desses pontos, a caridade ela vai ser não só benéfica para a pessoa que nós estamos auxiliando, mas para nós mesmos, que vão a partir do exemplo das condutas de cada um. Então, assim, a partir do momento que a gente está conduzindo a nossa vida de uma maneira benéfica, nós nos tornamos exemplo. Né? As pessoas que causaram sofrimento no passado e sofrem no presente já não têm privilégios de ordem material. Podem algumas pessoas ser compelidas ao ódio, à inveja, aos vícios, e isso pode ser um ciclo que deve e pode ser interrompido pela prática da caridade e sua exemplificação. Então, assim, é praticar a caridade, transformar a caridade num exemplo para que
para que esse ciclo vicioso de ódio, de ressentimento, de tristeza, ele seja interrompido. Nós não precisamos manter isso vivo. Nós podemos transformar nossas boas práticas em estímulo, porque é muito mais fácil a gente aprender com exemplo do que somente com palavras. E mais uma vez lembrando que a prática da caridade deve ser uma prática em que a pessoa está sendo auxiliada, mas não perceba, para que ela não se sinta humilhada. Essa ideia de que nós fazemos essa ideia de que nós fazemos o bem para o bem, sem demonstrar para o outro, sem permitir que o outro também sofra, porque isso pode acabar acontecendo, né, gente? Ao praticar a caridade, a gente pode deixar o outro constrangido, porque nós já estamos fazendo o bem para o outro, e a gente constrange aquela outra pessoa, acabando permitindo que ela se sinta humilhada. E esse sentimento a gente deve evitar com muita dedicação. E tem uma frase de Leon Denis que eu gosto bastante nesse capítulo, que diz o seguinte: aquele que podendo ajudar os seus semelhantes deixa de fazê-lo, falta a lei da solidariedade. Então, assim, essa frase ela resume o contra-argumento de Leon Denis sobre essa questão. Porque você deve auxiliar a outra pessoa, porque senão a gente vai estar faltando com a lei da solidariedade. É uma lei. A solidariedade é uma lei, ela deve ser cumprida. Então, assim, é muito claro para isso. Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla sobre a importância de estudar os princípios do Espiritismo, para que nós compreendamos a sua essência e saibamos diferenciar essas questões quando são colocadas para a gente. Porque quando uma pessoa argumenta com a gente esse tipo de assunto, a gente pode ficar se questionando, mas, poxa vida, é verdade, como que a gente resolve isso? A gente vai compreender essas diferenças e conseguir explicar para o outro, explicar para nós mesmos e interiorizarmos esse assunto a partir do estudo. Né? Estudar as obras básicas da codificação, as obras auxiliares é fundamental para essa compreensão. E para nós encerrarmos, essas ideias de responsabilidade e conduta moral que são embutidas na doutrina das vidas sucessivas, ela pode acabar por distanciar, por repelir a maioria das pessoas, porque ela acaba sendo difícil de compreender. Seria muito mais fácil adotar preceitos em que a gente é guiado por a outra pessoa pode nos salvar, a outra pessoa, se a gente fizer uma determinada atitude, pode ser salvo, que as minhas dificuldades não são culpa minha, são culpa do pecado original, da culpa da vontade divina. Então, assim, terceirizar essa culpa, apesar de ser uma prática que está sendo muito comum atualmente, ela é equivocada. A gente tem que ter consciência daquilo que nós somos. E eu acho que esse é o tema quando a gente para pensar nesse capítulo sobre as objeções e críticas das vidas sucessivas, a gente para pensar sobre como nesta como na outra vida, tudo que fizemos somos, né, nós somos nesta e na outra vida tudo que nós fizemos intelectualmente, moralmente. Então a gente entender o que Leon Denis vem repetindo ao longo dos capítulos, que nós somos fruto daquilo que nós fazemos moral, intelectualmente, ao longo de nossas existências. Que essa compreensão esteja sempre presente dentro de nós, que esteja muito clara na nossa mente, para que nós possamos avançar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, e estarmos juntos, né, acompanhando os nossos companheiros para que essa jornada ela se torne mais prazerosa e mais rica, mais benéfica para todos nós. Vamos encerrar por aqui esse capítulo. Semana que vem nós vamos estar trabalhando o capítulo 17 e é sempre muito, muito bom abrirmos esse momento para discutirmos, né, esse tema da filosofia da religião e o que diferencia o espiritismo das demais doutrinas, das demais religiões. É um tema que me interessa bastante por poder deixar muito claro o que é o espiritismo. E isso me faz querer estudar
cada vez mais. Então, vamos pegar as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, a Gênese, as obras complementares para que nós possamos compreender e seguirmos juntos com a clareza de que nós somos e o que nós fizemos nesta e em outra vida, moral e intelectualmente. O espaço está aberto para debates. Até já!